Assim, e não existindo disposição municipal moralizadora alguma, o pessoal afugentado procurou acomodar-se numa espécie assim de sucursal, o antigo Beco do Rosário, e com um inseparável acréscimo, os tumultuários habituês que formam a fina flor da capadoçagem porto-alegrense. Bueno, gente, vamos ver quem faz conosco a fina flor do programa de hoje. Como eu estava trabalhando com esses quadrinhos europeus, né, para essas editoras europeias uns anos atrás, eu tive essa questão assim de, quem sabe fazer uma história em quadrinhos sobre a história de Porto Alegre, da minha cidade, né? Esse trabalho foi desenvolvido em paralelo com a minha pesquisa da dissertação de mestrado sobre a forma dos becos de Porto Alegre. O que me interessou foi assim, recriar a vivência das pessoas nessa cidade. Como é que era essa cidade, né? Porque a gente conhece assim essa época de outras partes do mundo, mas não conhece a nossa aqui no Brasil. Porque grande parte desses becos desapareceu. Né? E a minha pergunta de pesquisa era assim, como é que era, que forma tinha esses espaços, né? Como é que eram esses espaços? Alimentados pelo vento, leva tudo que acontecer. Nas noites de cidreira, a vida passa e o tempo fica. Tá aí a quadrinista e arquiteta Ana Luísa Köhler e o músico e compositor Poti. E a gente começou o programa com essa virulência, vamos usar essa palavra de domingo, com esse texto tão agressivo, tão pesado. E o pior ainda está por vir. Depois, mais tarde, a gente vai trazer um pouquinho dele. Uma visão hegemônica sobre quem não era hegemônico há 100 anos atrás, quem era periferia, não no sentido necessariamente geográfico, mas quem era gente de periferia, gente de segunda classe, na opinião de quem escreveu aquele texto. Isso há 100 anos, aqui na nossa Porto Alegre. A gente fala um pouco sobre isso, sobre outras coisas dessa época, sobre o que ela bem entender, porque a gente está feliz da vida por receber aqui a Ana Luísa Köhler. Muito obrigado. Muito obrigada, Demetria. É um prazer estar aqui e agradeço muito o convite. Pois é, a gente é que agradece, mas é muito legal a gente ver um discurso como este sobre uma realidade de 100 anos atrás, inclusive por um aspecto que não é nada legal, que é ver o quanto daquilo pode sobreviver, pode estar vivo ainda. Daquele ponto de vista a respeito das pessoas mais desfavorecidas, eu explico um pouco melhor. Aquilo falava sobre o movimento de pessoas pobres, digamos assim, da maneira mais clara possível, negros, escravizados, forros, enfim, recém-livres e tal, no centro de Porto Alegre. E esse centro de Porto Alegre, que era mais ou menos Porto Alegre, 100 anos atrás, né? E tu tem um trabalho super importante e bonito a partir, sim, da pesquisa, do texto, enfim, mas, sobretudo, da tua arte, do desenho, do quadrinho, enfim. Eu falei aqui do Beco do Rosário, enfim, o que tu quiseres dizer para apresentar esse trabalho para as pessoas e a gente seguir nosso papo. Bom, então, eu acho que essa introdução que tu colocou, né, desse texto de jornal, que eu encontrei numa pesquisa, né, no nosso querido Museu Hipólito José da Costa, onde eu gosto muito de pesquisar, né, traz essa questão assim que continua muito presente na cidade, aqui em Porto Alegre até hoje, que é essa, digamos assim, esse melhoramento do espaço urbano, sempre com a exclusão das pessoas, né, mais pobres, né? Ou seja, a gente tem no início do século XX um grande movimento de melhorar a cidade, como diz uma autora, uma historiadora muito conhecida nossa aqui, né, a Margarete Bacos, transformar Porto Alegre na sala de visitas do Estado. Então, Porto Alegre estava lá pelos anos 1910, 1920, fazendo uma grande arrumação na cidade, que, se a gente for pensar, hoje a gente caminhando no centro, nosso centro histórico, né, que era a cidade, a gente tem que se imaginar numa cidade como Ouro Preto, quase.
né? É difícil da gente imaginar isso, porque Porto Alegre é uma cidade colonial portuguesa, só que isso foi sendo tudo apagado, né? Porque na época se pensava assim, bom, esses antigos prédios aqui, esses antigos casarões, né? Essas pequenas casinhas de origem, né, do século XIX, elas tinham que sair da cidade, elas tinham que, digamos assim, com a República, veio um desejo muito grande de mostrar o Brasil como um país desenvolvido para a época, né? Então, o passado colonial era condenado. E, com eles também, as pessoas que traziam essa memória desse passado colonial, que, em imensa parte, eram os ex-escravizados, os libertos, né, os que foram libertados, a nossa população negra e de origem africana, né, que foi a que construiu o país, mas que, nessa época, tinha reservado para si, na cidade, os piores espaços, que eram os becos, né? Que eram os lugares da pobreza, e que, diferentemente de hoje, que eles estão, digamos assim, os lugares da pobreza estão mais ou menos na periferia, né? Como se a gente fosse pensar nas favelas do Rio, por exemplo, naquela época eles estavam assim entremeados, digamos, na cidade nobre e na cidade respeitável. Ou né? então muito próximos, como é o caso da Ilhota, né? Eu puxo um pouco essa brasa, eu, cidade baixista que sou, porque como é parecido esse lance, e nós estamos falando já nos anos 60 de tirar aqueles caras que estavam na Ilhota, que eram em sua maioria negros, eu acho que não erro em dizer isso, né? Não tem um número disso, mas não era só o Lupicínio Rodrigues que era negro da Ilhota, né? E essas pessoas vão lá colonizar, fundar, povoar o que vem a ser a Restinga no primeiro momento e tal. Então, essa mesma realidade de uma exclusão, mas é uma exclusão plástica também. Ela também é maquiadora no sentido de isso está feio, né? Algo assim, além da exclusão social e econômica e étnica tão graves, né? Sim, exatamente. Eu acho que tu trouxe aqui um ponto muito importante que a gente tem que reconhecer, né? Porque ele está, digamos, muito evidente nos documentos, e como tu trouxe mesmo nessa citação introdutória, né? Que é a questão realmente do racismo e de querer transformar uma cidade, né, colonial portuguesa como Porto Alegre, né, numa cidade europeia francesa branca. A gente queria uma paisagem francesa naquela época. E não era só nós. O Rio de Janeiro, em 1903, 2, com Pereira Passos, também foi mesmo, digamos, o mesmo processo, né, de abertura das grandes avenidas, né, que o modelo era os bulevares de Paris. E aí o que implicava isso? Implicava em tirar daqueles lugares, né, onde se abriam essas avenidas, tirar aquelas populações pobres, aquelas populações, digamos assim, mestiças, né, ou afro-brasileiras também, e também de imigrantes pobres, porque a gente estava recebendo muitos imigrantes europeus na época, né, tirar da paisagem, tirar do olhar. Então, o que se fazia? Né? Bom, se tirava aquelas pessoas dali, né? Inclusive, tu citando a Ilhota, eu acho perfeito, porque a Ilhota, inclusive, tem um pequeno livrinho da comunidade da Ilhota, né? Que narra essa remoção forçada. Que as pessoas chegaram lá e chegavam do trabalho, né? E tinham caminhonetes e ônibus e caminhões da prefeitura, dizendo assim, pega as tuas coisas que vamos ter que tirar essas casas daqui. E levavam lá para Restinga. Né? Ou seja, até digamos assim, uma falta da escolha das pessoas de onde elas querem, né, ficar, onde é que elas querem morar, né? E isso, assim, esse processo tem se dado no Brasil desde o início do século passado, né? E a minha história em quadrinhos, Beco do Rosário, conta essa história focada daí no antigo Beco do Rosário, aqui em Porto Alegre, que hoje é a Avenida Otávio Rocha. O que é quase uma ironia a mais, né? Porque o Otávio Rocha é um dos caras, junto com o Montauri e tal, daquela modernização, entre aspas, entre mil aspas, né? De que tu está falando. A Ana tem toda essa pesquisa, mas ela é uma artista plástica, uma quadrinista, e é este o trabalho aqui,
que eu tenho na mão, mas também no teu blog, um trabalho que apareceu tanto, né, do Beco do Rosário, inclusive, não é? Eu vou mostrar outras coisas depois. Essa história em quadrinhos surgiu de uma ideia que eu tive, assim. Propur da URGS, aqui da nossa universidade, né, que é o programa de planejamento regional ali da Faculdade de Arquitetura, né, planejamento urbano e regional. E justamente trazendo para os quadrinhos, porque eu já estava trabalhando com ilustração em quadrinhos já há muito tempo, né, desde que eu sou adolescente. E eu tive uma passagem pelos quadrinhos, assim, trabalhando como desenhista, né, pelos quadrinhos franceses e franco-belgas, que tem essa particularidade de tratar de, digamos assim, assuntos muito locais, muito regionais, da história do país, da história da cidade, né? E enquanto aqui eu acho que a gente tem a nossa Turma da Mônica, né? Mas quando se fala em quadrinhos as pessoas pensam assim, isso daí é uma coisa para criança, né? Ou é Super-Homem, Homem-Aranha, ou então é mangá, ou então é Disney, né? E como eu estava trabalhando com esses quadrinhos europeus, né, para essas editoras europeias uns anos atrás, eu tive essa questão assim de, quem sabe fazer uma história em quadrinhos sobre a história de Porto Alegre, da minha cidade, né? E aí esse trabalho de quadrinhos foi desenvolvido em paralelo com a minha pesquisa da dissertação de mestrado, que foi justamente assim sobre a forma dos becos de Porto Alegre, que eles desapareceram. Na área do urbanismo e da arquitetura. Isso, exatamente, porque grande parte desses becos desapareceu, né? E a minha pergunta de pesquisa era assim, como é que era, que forma tinha esses espaços, né? Como é que eram esses espaços? E aí eu fui fazendo a história em quadrinhos justamente para, digamos, compreender como é que era essa paisagem, né? Porque eu tinha muito assim da gente consumir filmes e, enfim, né, séries, outras coisas assim de entender a época desse início da modernidade muito a partir de outras capitais. É Paris, é Nova York, é Berlim, etc. Né? E eu ficava me perguntando assim, mas como é que era Porto Alegre? Como é que era isso aqui? E aí foi ver que justamente nessa época da década de 20 é que começou a se fazer esse grande... Foi a época do nosso bota abaixo, né? Como se diz, que é uma expressão usada lá para o Rio, né? Que loucura. Que justamente foi essa época que começou assim, olha, vamos assim, reformar toda a cidade, a gente precisa melhorar os transportes, a gente precisa melhorar o acesso ao porto, etc, etc. Enfim, tem uma série de fatores que levaram a isso, né? Mas o que me interessou foi assim, recriar a vivência das pessoas nessa cidade. Como é que era essa cidade, né? Porque a gente conhece assim essa época de outras partes do mundo, mas não conhece a nossa aqui no Brasil. Isso é espetacular, inclusive porque é um movimento que, como a gente pode imaginar, a gente aqui gosta desse... Gosta não, a nossa base aqui é esse âmbito sul da Terra, que inclui também os países vizinhos e tal. É claro que isso acontece também nos outros países. A gente já sabe que olha para Buenos Aires e diz que beleza, parece uma pequena Paris, mas não parecia, passaram o rodo em tudo que era colonial também. E eu trouxe algo para cantar para ti, para o pessoal em casa. A gente já segue com o papo que está ótimo e as pessoas querem te ouvir, mas eu trouxe uma música que fala da desocupação forçada de cortiços no Uruguai, onde estava viva a cultura do candombe e do carnaval. E isso é muito legal, entre outras coisas, para quem gosta das coisas de idioma. Sabe como é que se chama esse cortiço em espanhol, no espanhol platino? Convento. Convento ou conventígio. Estou dizendo isso para as pessoas reconhecerem na letra. Vamos lá? Vamos lá, Vamos excelente fazer, então. escolha. Legal. Callecita de adoquines te harán vibrar con su canto los negros de roncas voces, los negros de duras manos, tan duras como la vida de este sur montevideano, con sus rotos conventillos, pieza de 4x4 donde se amontonan hijos y sueños casi castrados. Por las vías de Palermo saltan recuerdos de antaño cuando la diosa Gularte plumereaba su reinado. En los calientes febreros con tamboriles quemados, tiritar de escobilleros
las lonjas vienen llamando el enjambre de negritos que son gorrioncitos pardos. Revolotear de abanicos en las abuelas de barro, quebrando los almidones el parche de tantos años. Cuando levanta el repique, se erice el inquilinato y es el grito de esa raza que se trepa a los tejados para cantar sus cantares tan libres como los pájaros. Con su roto conventillo y esa de 4x4 donde se amontonan hijos y sueños casi castrados, la danza de Rosaluna sobre el antiguo empedrado, tiritar de escobilleros, las lonjas vienen llamando el enjambre de negritos que son gorrioncitos pardos, que son gorrioncitos pardos, que son gorrioncitos pardos. De volta com a nossa conversa de beco. Papo de beco hoje. Não só de beco. Um papo sensacional com a Ana Luísa a respeito dessa Porto Alegre do século XIX, da virada do XIX para o XX, sobretudo início do século XX, mas principalmente sobre a obra super legal que ela fez, visual e de pesquisa em cima disso. E a gente cantou antes, mostrou para as pessoas e para ti, aquela história do candombe, do carnaval, das pessoas que estão sendo desalojadas ali em Montevidéu, naquele momento histórico, dos seus cortiços. Sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando na Cidade Baixa de quando eu era pequeno, onde becos informais, becos muitas vezes de terra, um deles faz parte hoje do Quilombo, ali pela Miguel Teixeira, por aquela banda ali, mas antes, mesmo na Joaquim Nabuco, em territórios extremamente negros, havia uma palavra que era muito da Cidade Baixa, se chamava esses becos informais de avenidas. A gente dizia, fulano mora numa avenida, era até extremamente pejorativo, né? Pegaram emprestada a palavra tão urbanizadora, para chamar, é uma ironia incrível, para chamar o beco mais informal e às vezes mais precário, né? Então tu pegaste essa realidade quando essa realidade estava no que é centro histórico para nós hoje. Pois então, eu acho interessante tu trazer essa questão das avenidas, né? Porque eu também ficava, assim, na pesquisa, ficava meio espantada com esse uso dessa palavra, porque a gente associa muito as avenidas aos grandes bulevares, né, iluminados e tal, mas eu acho que no início, e isso vem de documentos do nosso arquivo municipal, né, se chamavam avenidas particulares. Por isso que daí eu acho que ficou avenida, porque era um correio de casinhas dentro de um terreno, né? Isso. Que também eram chamados de becos, ou seja, os becos eles não eram só as ruas, eram esses terrenos onde tu tinha múltiplas casas, né? E a questão do viaduto, que hoje está muito em evidência, né, é muito interessante, porque onde hoje é a Avenida Borges de Medeiros, era talvez assim o pior dos becos que a gente teve em Porto Alegre. Né? A gente tem que imaginar que, quando não existia a Avenida Borges de Medeiros, aquilo era uma rua que se chamava Rua General Paranhos, que começava lá na Andrade Neves e terminava lá na Coronel Genuíno, ou seja, ela subia até a Duque, depois descia numa descida assim, bem íngreme, como hoje é, por exemplo, eu acho que a Espírito Santo deve lembrar muito ela, né? E que era um beco, na verdade, ela tinha 3 becos. Cada trecho dela era um beco. Era o beco do Freitas, do Meireles e o beco do Poço, que era o mais famoso. Olha como tem né? esse lance do particular, porque tem sobrenomes, né? Beco Sim. dos Freitas, beco dos Meireles. Né? Exatamente. Isso era muito típico da cidade no início, assim, desde a sua formação até o início do século XX, né? Porque a gente tem que imaginar que era uma cidade muito pequena, né? Então, assim, tu tinha o beco do Israel, o beco do Fanha, o beco do Meireles, né? Tudo assim, o beco da Dona Aurélia, que é na Cidade Baixa, né? E
E ali, então, esses lugares ganhavam o nome das pessoas que moravam ali, né? Para tu ver como às vezes eram tão assim lugares tão quase matos, chácaras, né? E que depois iam se desenvolvendo, né? E o viaduto Otávio Rocha, né? Que hoje está assim, né? Todo bonito lá, digamos, né? É um grande símbolo da nossa modernidade urbana, né? Ele veio numa obra assim que demorou seguramente uns mais de 10 anos entre o início da demolição, né, da abertura da Rua General Paranhos, em 1922, e, digamos, uma primeira inauguração dele, em 1935, né? Olha, demorou, eu acho que ele realmente ficou pronto até a Coronel Genuíno em 1942. Era um grande beco, eram, na verdade, 3 becos. Olha que coisa, né? porque ninguém imaginaria, né? Tu vê Ninguém imagina. aquele layout muito mais boulevard, para pegar esse termo que tu usaste, eu não sei se está muito correto eu dizer dali boulevard, mas, enfim, a grande avenida e tal. O boulevard é uma palavra que está muito viva, por exemplo, no Uruguai e na Argentina. Ah, pega o Boulevard Artigas, não sei o quê. Eu digo, que fino o boulevard, né? Mas, de fato, eu acho que isso se insere um pouco, no caso do viaduto, naquelas comemorações dos 100 anos da Revolução Farroupilha, onde se mexeu tremendamente na cidade, né? Exatamente. Mas já vinha, para a gente pensar que já vinha se mexendo, né, há mais de 10 anos, quando a gente estava em 1935. Né? Porque, por exemplo, em 1937 e 38, a gente vai ter a abertura do Beco do Oitavo, que era um outro espaço assim dos mais mal afamados da cidade, aberto pelo Loureiro da Silva, né? E que era o lugar para onde, se a gente for pensar assim, que a gente teve no início da década de 30, uma política de transferência da prostituição da cidade para o Beco do Oitavo e para o Beco do Jaques. Ah, mas onde é que é o Beco do Oitavo e o do Jaques? O Beco do Oitavo é a nossa André da Rocha, ali no início da Cidade Baixa, né? E o Beco do Jaques é a nossa escadaria 24 de Maio. Né, que também eram famosos becos na época. Pois a gente lê, inclusive li em função desse papo que a gente teria e por material que tu mesma levantaste, como a 24 de maio era temida, né, como algo reduto de facínoras. A gente, na chamada para esse programa, citou algo que é uma palavra muito rara para a gente, capadoçagem, os capadócios, né? Então tinha essa coisa de também se incrementar ali um discurso moralista terrível, né? Sim, exatamente. Se tinha um discurso moralista, porque se a gente for pensar, a gente estava numa época em que Porto Alegre estava assim, com pequenas indústrias, né, começando a surgir na nossa paisagem, né, e a gente tinha então um esforço, digamos assim, de discurso mesmo, de disciplinar o trabalhador. Quem era o trabalhador? Era o pobre, né, que ia trabalhar nas indústrias. Então, a gente tinha até na política urbana e residencial, tinha um esforço por parte, digamos, de médicos, de autoridades municipais, do próprio jornalismo, digamos, de disciplinar a vida dessas pessoas, porque elas precisavam trabalhar, elas precisavam estar aptas para trabalhar. Então, assim, se condenava, por exemplo, o jogo, a bebida, a prostituição, os festejos, né? O capadócio, por exemplo, é um termo que vai aparecer no Lima Barreto muito, né? Associado a pessoas que gostavam de tocar violão, que era considerado um instrumento, né, muito assim, digamos, suspeito no início do século XX, porque era das classes populares, entende? Isso então é sensacional e é uma coisa que torna o teu trabalho muito único, muito interessante. Algo tão bonito do ponto de vista da arte visual, tão bem feito e um estofo tão legal de pesquisa. Então, esse Traços da Cidade, ele é, digamos assim, um pequeno artbook com sketches e assim desenhos preparatórios, né, para tanto para o viaduto quanto para o Beco do Rosário, e também citações de memorialistas e da literatura que traz essa parte da história antiga de Porto Alegre, né? E que eu vou agora, digamos, eu acho que mais para o final do mês, provavelmente, né? Eu estou transformando a minha dissertação de mestrado, que é justamente esse estudo sobre os becos de Porto Alegre, né, num livro que vai sair pela editora Hipotética agora,
mais para o final do mês, né, que vai se chamar Os Becos da Porto Alegre Antiga. Então, Beleza. quem quiser aí, se liguem, porque vai ser um livro ilustrado, com a pesquisa revisada, atualizada, completa, para quem quiser conhecer a quantidade de becos que a gente tinha em Porto Alegre, coisa de 100 anos atrás. E a tua fonte literária está muito legal e muito vigorosa. Eu sempre fui um fã do Pereira Coruja, do Antigualhas. E, puxa, eu consegui ver, vislumbrar como tem muito mais do que isso quando tu fala em registros que tu pesquisaste, enfim, ansioso por esse livro. Acho que essa Beira de Fogo aqui está pronta para quando tu lançares, vires aqui e a gente falar sobre isso também. Muito obrigado. Excelente, eu que agradeço a oportunidade, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um prazer nosso. A gente vai para o intervalo, cevando a palavra, como sempre, a partir... Lembram, eu tinha prometido, a partir daquele texto meio editorial, porque está apócrifo no jornal, então, puxa, tem o peso da opinião do veículo, né? Será que eu estou enganado? Eu acho que não. Solta o gateadinho, vamos cevar a palavra. A demolição do antigo Beco do Poço expulsou a gentalha ali habitante, que afinal devia encafuar-se em alguma parte. A mesma gentalha, entretanto, aprecia e prefere o centro da cidade, não as artérias principais, o que então seria o cúmulo, mas as transversais, que são precisamente a caterva de becos que infestam o coração das urbs. Releva notar que as veias transversais vão todas desembocar ou nascer ou ainda encravar-se nas ruas principais do centro, de movimento cotidiano forçado em todas as horas e de habitação familiar. Pois as desordens, os deboches, todas as inconveniências revoltantes da ralé estão a atormentar pavorosamente os transeuntes e os moradores próximos do famigerado Beco do Rosário. De permeio, quitandas asquerosas ou bodegas ignóbeis a empestear a atmosfera. E a coroar tudo, os ajuntamentos repulsivos, quadros de miséria e de revoltas, os outros, as outras. Ora, a polícia, se não pode eliminar aquilo, pode ao menos atenuá-lo um pouco. Este é o pedido, não muito exigente, de algumas famílias das imediações e endereçado por nosso intermédio a quem de direito. Quase deixei de existir quando te vi e pensei em te gostar. Noite no centro e nós ali. Foi quando eu vi pela praias me deixar. Eu não sabia o que fazer. Eu não podia te encontrar. Vento nordestão, essa canção com gosto de sal, leva até Pinhal, passa em Quintão, leva um coração com cheiro de mar, leva o que eu cantar.
essa canção com cheiro de mar. Levo o que eu cantar, passa em quintão, leva um coração com cheiro de mar. Leva o que eu Eu não sei se deu tempo para vocês, eu devia ter avisado, eu acho. Eu corri, o pessoal aqui todo correu para fechar as janelas, porta, porque o Nordestão leva tudo mesmo. Imagina esses ponchos, essas bandeiras, a bandeira Mapuche, a Uifala, não ia ficar nada no lugar aqui. Vejam o que está hoje a cartografia do Cantos do Sul da Terra, porque a gente andava pelos becos de Porto Alegre e pelo viaduto Otávio Rocha e pelo que se tornaram esses becos, avenidas, enfim. E agora a gente vinha por Interpraias, Quintão, Pinhal, tocados pelo Nordestão. Poti, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Cantos do Sul da Terra. Cara, prazer nosso. E que coisa legal, falando a sério, reconhecer essas referências geográficas todas. Então, quando a gente canta algo de um outro lugar e vai lá conhecer, a gente diz, ah, que legal, agora tem outro significado, porque eu estou vendo aquilo que eu estava cantando. Então, eu sou um exemplo disso, cantando algumas coisas do interior da Argentina, que eu só fui conhecer muitos anos depois. Bom, mas aqui é o contrário, né? Aqui é totalmente o contrário. E a tua história nasceu assim. Vou falar desse lugar que me diz muito, que eu frequento, antes de pensar em cantar sobre ele, algo assim? Antes de pensar em fazer um disco, porque é um lugar que eu frequento já esse ano, que fez 25 anos, né? Que eu frequento lá, passo os verões lá. Então é muita história, né? E a gente cria tanta história assim que, na verdade, todo lugar ou pessoas que passam pela vida de um compositor, elas correm o risco de virar música, né? E no caso pode cair pisar pode cair na rede, né? Então eu acho que é um disco que ele sempre teve a possibilidade de existir. Assim, eu sempre pensei, pô, que legal seria fazer alguma coisa em relação a Cidreira, por ser um lugar que eu sempre foi tão bom para mim, assim, de lá passar bons tempos com muitos amigos, conheci muita gente lá, alguns dos meus melhores amigos, inclusive são parceiros em algumas composições do disco, que são composições bem antigas, no caso, tem 20 anos algumas delas. Então é uma coisa muito legal e que eu tenho pensado muito sobre isso como compositor, né? Sobre a gente cantar os nossos lugares, a gente canta a nossa vida, o que a gente é às vezes as pessoas da nossa vida, mas também é legal cantar os lugares, né? Os nossos lugares como Porto Alegre ou o interior da Argentina, que seja, não importa o lugar, né? Importa a gente cantar, porque todo lugar tem suas coisas boas, suas coisas ruins, né? A gente, comumente, assim, na música brasileira, tem os grandes artistas que cantam a Bahia, que são de lá, por exemplo, né? E cantam como a Bahia é linda, né? Ou o Rio de Janeiro, né? Mas tem belezas e tem, né? O Caetano nunca cantou sobre a quantidade de assassinatos que tem em Salvador, sabe? Então, porque lá também tem essas coisas ruins, assim. Então, eu acho que depende muito da pessoa. Então, a minha visão de Cidreira, que é uma praia
É uma praia pequena, considerada, às vezes, falada até de uma forma, às vezes, pejorativa, assim, né? Para mim, ela não é isso, né? Ela é uma coisa que tem muitos aspectos bons e importantes, assim, que fazem parte da minha formação como pessoa e como compositor também, né? Isso é um lance de tu ires desde criança, é um lance de família, porque Cidreira, como eu sei que também outras praias, principalmente nesta região litoral norte aí, tem essa coisa tradicional, da família vai para lá. Inclusive Cidreira, eu tenho isso muito próximo na minha família, enfim. E uma coisa que eu curto muito é as pessoas dizerem, talvez não na tua época, mas as pessoas mais antigas dizerem a cidreira, como se diz, sei lá, o Alegrete. O cara diz, eu nessa época que eu estava na cidreira, e me soava aquilo com uma outra intimidade, com uma outra história. E teu povo está na cidreira já faz tempo. Olha, são 25 anos, então 2001 a gente começou e foi uma coisa também muito. Eu tinha um amigo, que é meu amigo até hoje, que já veraneava lá, né? Já passava os verões lá. Até por uma questão de comodidade, uma praia perto, e a gente se adaptou muito bem, assim. Eu gosto muito de praia baixinha, assim, digamos, né? Eu não gosto de praia com prédio, eu já fico meio. Para mim é muito cidade. Parece não ter muito a ver uma coisa com a outra, né? Nenhuma crítica a quem gosta. Eu particularmente eu gosto e inclusive canto sobre isso, né? Tem algumas músicas que eu falo sobre isso, sobre a questão de ser uma praia sem prédio, sem arranha-céu. E é uma praia também que ela é para todo mundo, assim. Lá tu tem pessoas com casas grandes, que tem piscina, não sei o quê, e tem pessoas com casinhas pequenas. Só que assim, todo mundo vai no mesmo centro, não tem, pelo menos ainda não tem, uma coisa gentrificada, assim, não tem a sorveteria dos ricos, não tem o restaurante que é R$ 300 um pedacinho de carne. Tu vai no mesmo restaurante, tu vai nas mesmas sorveterias. Então, para mim, assim, é uma... No mesmo carnaval também. No mesmo carnaval, tu vê o mesmo carnaval, show, na mesma concha acústica. Apesar de já ter feito algumas vezes de botar tapume na volta lá para tentar vender ingresso, lá uns 15 anos atrás, uma coisa meio bizarra, assim. Mas é uma praia muito para todo mundo, assim, né? E muito simples. Então, eu gosto muito disso. É um lugar que acaba, para mim, sendo um descanso muito bom, assim, né? Uma fuga de Porto Alegre, né? Que é onde eu morei a maior parte da minha vida, né? Apesar de eu ser de Jaguarão, sou nascido em Jaguarão, né? Lá num outro canto da nossa terra. Do sul da terra, é mesmo. Já andou bastante gente boa de Jaguarão por aqui. Sabe que tem uma coisa muito curiosa, e eu gosto, as pessoas estão acostumadas, que eu gosto de mostrar a costura que sempre vai acontecer entre os papos, né? Não é que ela seja ensaiada. Então tem uma costura muito bacana com o que a gente conversou com a Ana no primeiro bloco. Eu vou puxar para isso uma história particular, familiar. Até me deem licença para isso. O meu avô, Vili Ricardo Petersen, nasceu na João Pessoa em 1903. Portanto, tem a idade do Grêmio. Nasceu em 1903, perto da Zenha, né? Da João Pessoa. E no ano em que ele nasceu, a família contratou uma carreta de boi para ir para a praia. E era uma história de 3 dias de marcha para chegar. Era um carreteiro, um homem gaúcho, pela descrição que ele fazia, que tinha suas juntas de bois, não sei como é que era isso, tocava o familhão todo lá para dentro. E o meu avô, que morreu aos 87 anos, se orgulhava de ter ido à praia todos os anos. Uma pessoa não sendo pobre, a gente poderia pensar, o que tem que foi à praia todos os anos? Sim, mas olha o que era ir à praia. E assim se construiu a tradição desses lugares. Tu sabe que enquanto eu falei que se dizia a cidreira, o Borjão, o Borges aqui da nossa equipe, ele diz assim, tá aí, eu ia pro Pinhal. Né? Me soprou essa aqui. O Pinhal. Isso ainda se fala então, bastante, mais até do que cidreira, eu acho. Um tremendo de um afeto, né,
pelos lugares e uma construção. É um pouco o teu lugar também, quer dizer, é como São aquele praias período irmãs, que tu né? passava ali na infância e tal. E isso está muito claro no que tu fazes, que é o Cidrerê, né? E que está cheio de participações de gente no mutirão aí. Conta um pouco disso. Pois então, esse é o primeiro trabalho que eu assino como produtor musical também, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu não tenho eu sou cantor e compositor, mas a gente acaba também. Eu já trabalhei com diversos produtores muito bons daqui, o Valmor, que é o Fuck the Zeitgeist, que produziu junto comigo o Cidrerê, produziu meu disco anterior também. O Guilherme Seron, que já produziu trabalhos meus e participou do disco também, né? Que é outro grande produtor que a gente tem aqui. Aprendi muito, assim. Então, esse trabalho, como ele é muito particular, né? Quando eu cheguei para o Valmor para a gente fazer o disco, eu me dei conta que eu já estava meio que produzindo, né? Porque eu já tinha feito seleção de músicas. Eu pensei, as músicas têm que ser as músicas que eu compus em cidreira, né? Não importa em que época. Tanto que tem músicas que eu fiz, a maioria até são recentes, mas tem um par de músicas ali que tem 20 anos ou mais, assim, sabe? Que acabaram nunca sendo gravadas, por questões aleatórias, assim, né? De não ser escolhidas. Então, a partir do momento que eu fui produzindo esse trabalho, eu fui também me permitindo, assim, pensar mais e me meter mais, digamos assim, nos arranjos das músicas, né? Imaginar figuras, vozes, imaginar, daqui a pouco eu fiz uma instrumentistas. música, por exemplo, te dar um exemplo, quando eu fiz a música Marisqueiro, que é uma música que eu fiz. Marisqueiro é um termo também, às vezes, meio pejorativo, que é chamado quem mora em Cidreira, né? É marisqueiro. Mas eu fui pesquisar sobre a profissão daí, né? Eu fui ler sobre a profissão, que é muito legal, uma profissão que passa de gerações nas famílias. Assim, claro que está acabando, como tudo. Enfim, a gente vive num mundo industrializado, onde essas coisas legais e genuínas vão acabando, né? Mas foi muito legal aprender sobre isso e acabei fazendo essa música. E nessa música, por acaso, eu pensando assim, puxa, essa música poderia ter alguma gaita, né? E aí eu comecei, isso foi vindo nas músicas, assim, e eu fui pensando nos melhores músicos que eu conheço. Tenho alguma estrada já, eu pude conhecer muitos músicos maravilhosos, alguns de gerações mais recentes, outros como o gaiteiro que eu chamei para gravar, que é o Borghetinho, né? Só Alguma gaita. Alguma gaita. Gostaram da seleção? Só alguma Eu gaita. preciso de alguma gaita. O Borghetinho, tá bem. Borghetinho. Esse marisca bem, porque mariscar também é o catar, né? O procurar e catar, tu mariscou uns caras Então bons. eu marisquei os caras bons. Aí eu precisava de uma guitarra, eu pensei, puxa, eu conheço muitos guitarristas bons, né? Mas eu queria uma guitarra específica que fizesse com slide, assim. E me lembrei do Márcio Petraco, né, do TNT, que é um baita de um músico. Conheço o filho dele, né, o Pedrinho. Pedrinho não, né, Petraquinho que a gente chama. E foi indo assim, eu fui chamei o Diego Lopes do Acústicos e Valvulados, chamei também algumas pessoas já de uma geração mais nova, por exemplo, a Ana Matiello, que participou de uma música, Que ótimo. que é uma cantora e compositora genial, Que maravilhosa. esteve aqui no primeiro Canto Sul da Terra da TV. É mesmo. Olha só que Olha barato. aí. É belo demais. Enfim, o que a gente diria, eu vou evocar dois caras que não sei se vão aparecer, vão me telefonar por causa disso, porque eu não os vi nunca mais desde os anos 70. Era como se em Cidreira dos anos 70 fosse o Caco, o Mosquinha, só os pior da pracinha. Tu convocou só os pior da Só os pracinha pior da nessa pracinha. mariscada. Antes da gente seguir o papo, o que mais tu mostra do resultado dessa catação aí? Posso tocar a marisqueira mesmo? Claro que sim, vai lá. Marisqueiro, bolhas d'água vão surgindo entre as mágoas, sol ou chuva, não importa, segue adiante,
destino azul, beira do sul. Sabe que vou ser um pouquinho mais confessional e pessoal de novo, já falei do vô. Eu fico comovido e agradecido em nome da família Só, a qual eu não pertenço de sangue, mas pertenço muito, em nome da família Xavier, toda da Cidreira, que é meu parente não pelo lado Xavier, mas isso aí também é muito mistério, a vida é cheia de mistério, não vou explicar, mas de todo mundo que tinha a ver com aquela paisagem, com aquele lugar, com aquela cultura, povo da Vila Santo Antônio, enfim. Tem isso, né, também, tem as casas que chamavam Vila isso, Vila aquilo, chalés Sim, de madeira, casas com né? nome. E as claro. coisas por lá andam. Realmente, não sei se alguém de Cidreira ficaria brabo com isso, eu digo isso com um afeto total. É como se fosse uma parte de Porto Alegre e de tantas outras cidades. Essa coisa do veraneio fica como um bairro, como parte de um outro território, né? Eu acho que sim, porque por ser perto, né, então e por ser bastante popular, assim, então eu acho que faz sentido isso mesmo. É uma coisa muito, como tu falou, assim, muito próxima e muito familiar para quem vai lá, assim. E tu pega acho que é comum, assim, eu vejo tendo feito esse disco, assim, vi muitas pessoas, muitas pessoas vindo com as suas lembranças, assim, não, porque eu fui, até quem foi poucas vezes lá, eu fui uma vez lá, porque meu tio, minha avó tinha uma casa, não sei o quê. Então a gente é muito dizia legal. que a igreja tinha cara de palhaço, porque ela tem as duas cruzes e o campanário. Eu estou meio tentando puxar da memória, porque isso é coisa de 50 anos atrás. A igreja tinha cara de palhaço. Aí, não estou ganhando nada, não é merchandising, tinha a sorveteria Rei, tinha essas coisas todas aí. Meu caso, né, era a sorveteria Erechim, né, que a gente ia muito, inclusive no álbum tem uma música que eu fiz sobre um sabor de sorvete, que é o Blue Ice, que a gente brincava, assim, porque é um sorvete azul, que Eu bizarro. achei um barato, eu vi que sabe? uma das inspirações foi sorvete. E a gente dava risada, só que a gente ia lá tomar sorvete e pegava, e virou uma, né, de piada virou uma tradição, né? Que eu continuei até hoje. Só não fiz, por exemplo, esse ano, quando eu fui lá, porque esse ano, por acaso, a sorveteria Erechim fechou. Saiu de lá, na verdade ela não fechou, ela saiu de lá e foi para Nova Tramandaí. Quando eu passei lá, eu vi Erechim, os caras veio para cá. Considerou uma traição. Considerei uma traição. Agora, vocês dizem assim, tá, mas o cara então se inspirou num sorvete para fazer uma música. Que coisa mais prosaica do dia a dia de alguém que vive uma cidade, que vive um balneário e tal. Não, só um pouquinho. Em outra música ele se inspirou num calção. É verdade ou não é? Então, é verdade. É que eu tava num momento muito colorido, assim, digamos. Eu tava querendo usar roupas coloridas e eu comecei a brincar. Tu vê aqueles... É muito comum, né, nas lojinhas da praia, essas roupas de cores vivas, assim, né? E tu vê muita gente usando, assim, né? E eu comecei a brincar. Eu acho que eu vou comprar um calção verde-limão para mim, né? Só que eu comecei a pensar, eu acho que eu realmente quero. Peguei, fui lá na loja, comprei um calção baratinho. E aquilo me deu uma vontade de fazer uma música pra cima, assim, uma música colorida, assim, sabe? O calção verde-limão, pra mim, ele representa muito isso, assim, né? As pessoas acham que usam, porque às vezes vê pessoas famosas usando, né? A Anitta, sei lá. Mas tu também pode usar. E tá tudo bem. Também acho que é uma decisão e tanto comprar um calção verde-limão, mas isso é uma questão particular. É uma decisão e tanto o cara dizer, eu vou escrever, eu vou compor, eu vou cantar sobre o mais particular, o mais próximo, o mais, entre 1000 aspas, já vão de novo as 1000 aspas, pequeno, né? Quando muitas vezes as pessoas estão pensando, que tema imenso e que mapa enorme eu vou usar, vou fazer uma referência a uma cidade ou a uma paisagem mundial ou uma grande questão humana, e tu puxa, vamos para o lugar comum, pinta tua aldeia e serás universal, né?
tu estás buscando esse contato com o mundo, porque é isso que um artista faz, pelo mais próximo e teu. Tem uma decisão aí, né? Tem uma decisão. Na verdade, tem uma reflexão, eu acho que eu diria. Uma coisa que eu venho conversando muito assim com outros amigos compositores também, né? Sobre o que eu falei antes, sobre cantar os nossos lugares, assim, o nosso íntimo mesmo, assim, né? E eu acho que é aí que mora a individualidade, a originalidade, né? Eu acho que a gente é influenciado por tanta coisa que dizem, né, que não existe mais originalidade, tu não cria nada de novo, assim. Mas eu acho que a personalidade, na verdade, acho que é a palavra, né? A personalidade tu não repete, né? Não adianta. Eu posso sentar a vida inteira e tentar fazer uma música com a mesma personalidade do Paul McCartney. Eu não vou conseguir, eu não sou ele, né? Eu sou eu. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas de ser compositor, de tu botar a tua realidade ali, tu enxergar a pessoa. Isso tem também a ver com cantar os lugares e as pessoas, né, que são da tua vida. Então eu acho que isso é muito importante, assim, é uma reflexão muito importante de se ter. E acho que todo compositor tem que olhar para isso e externar isso, né? Tremendo conceito, tremendo recado. O Nordestão trouxe algumas flores para nós. Poti, potu, em Guarani, é flor. O Nordestão trouxe cheiro de cidreira, de erva cidreira, cheiro da praia de cidreira. Tá aí. A gente vai encerrar. Claro que a gente vai encerrar ouvindo um pouco mais da música do Poti. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E é um prazer estar aqui. Eu que já vi esse programa e vi referências minhas sentadas aqui, então é muito importante para mim mesmo estar aqui com vocês na TVE, que é importantíssima para a nossa cultura. Então eu agradeço muito. Eu vou encerrar com uma singela musiquinha que encerra também o disco do Cidrerê, que se chama Noites de Cidreira, que é uma composição que foi composta por um amigo lá da praia, que esse amigo que eu falei que eu sou colega deles lá da pré-escola, que é o Francesco, e que eu me meti, botei umas coisinhas lá e tal, dei uma mudada na música e ela encerra o disco. Então vou encerrar com ela, pode ser? Claro que sim. Bora então. A gente fica por aqui, vocês já sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. As noites de cidreira, tudo pode acontecer. Boteco é fliperama, ou sinuca sentado no castelo. É um momento de meditação. Fim de semana tem o centro, ou o sorvetão. Alimentados pelo vento, leva tudo que acontecer. Nas noites de cidreira, a vida passa e o tempo fica. Na Nordeste ou na Erechim, no Diogo ou na Seis, e o Wagner insiste que tem um fliperama. Alimentados pelo vento, leva tudo que acontecer. Nas noites de cidreira, a vida
vida passa e o tempo, alimentados pelo vento, leva tudo que acontecer nas noites de cidreira. A vida passa e o tempo fica. Vida